A Bíblia diz que existiram os nefilins antes do dilúvio e também depois do dilúvio. Mas se Deus destruiu tudo com água, como é que os espias de Moisés viram os gigantes em Canaã? Pelo menos é o que está escrito em Números 13, versículo 33. As duas, uma. Ou te ensinaram errado na escola dominical, ou tem uma parte da história que tiraram da sua Bíblia. E hoje eu estou aqui para mostrar isso para todos vocês. Eu sou o pastor André Lopes, eu sou o criador do canal Teologia Tabu, e aqui nos próximos 12 minutos eu vou provar para vocês que com 3 textos da Bíblia eu provo que os nefilins sobreviveram ao dilúvio. Nós vamos falar de nefilins após o dilúvio, de filhos de Deus, nós vamos falar de anjo caído, dos gigantes de Canaã, de Og, rei de Bazã, e do livro de Enoque, livro de Enoque, aquele mesmo que fala sobre o monte de ocorrido lá em cima do Monte Hermon. Fica até o final, porque no meio desse vídeo eu vou mostrar o juramento que 200 anjos fizeram e que explica o porquê Deus mandou exterminar Canaã. Abre comigo em Gênesis capítulo 6, verso 4. Havia nefilins na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Repara nisso. E também depois. Depois do quê? Depois do dilúvio? Agora vem comigo, abre sua Bíblia aí. Vamos pular para Números 13, 33. Os 2 espias voltaram e disseram: vimos ali nefilins, os filhos de Anak, descendentes dos nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Espera aí. Se Noé e a sua família foram apenas que sobreviveram na arca junto com os animais, de onde esse povo gigante saiu que é apresentado em Canaã? A teologia tradicional te dá 3 respostas. A primeira diz que eram filhos de Sete, com as filhas de Caim. A segunda diz que eram só reis tiranos. A terceira, e que é a mais incômoda, diz que eram filhos de anjos caídos com as mulheres terrenas. Qual delas a Bíblia sustenta? Segura essa pergunta aí. Agora abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 3, no verso 11. Moisés está falando de rei de Og de Bazã. Olha o que ele diz. A sua cama era de ferro, de 9 côvados de comprimento. 9 côvados, que dá quase 4,5 metros. Isso não é uma hipérbole. É a cama de um rei que a Bíblia chama de remanescente dos refaíns. Refaim é outra palavra para gigante. Og, ele não estava antes do dilúvio, ele estava depois. E ele era um gigante real, com uma cama real, numa cidade como rei, e ele tinha um exército. Ele não estava antes do dilúvio, ele estava depois, e ele era um gigante real, com uma cama real, numa cidade como rei, e ele tinha um exército. Isso já está te fazendo pensar, né? No que te ensinaram. Então faz um favor, se você está gostando desse vídeo, já deixa um like aí para ajudar no canal, tá? O YouTube só entrega teologia polêmica quando você mostra que você quer mais. E se inscreve aqui no Teologia Tabu, ativa o sininho, porque toda semana eu vou abrir um texto aqui que a igreja prefere estar pulando. A palavra nefilim não quer dizer gigante. No hebraico vem de nafal, que significa cair, caído. Quem traduziu a Bíblia para o grego, lá na Septuaginta, trocou nefilim por gigante. Porque a cultura grega, lá na cultura grega, gigante era como se fosse filho de Deus, com D minúsculo, com humano. Esses gigantes são filhos de deuses com humanos. Eles helenizaram o texto. Então, quando você lê gigante na Bíblia, entenda caído. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6, em Jó 1,6, em Jó 38,7? Chamam os anjos de filhos de Deus. Nunca chamam homens de filhos de Deus no Antigo Testamento. Nesse sentido coletivo, pelo menos. Pedro e Judas concordam. 2 Pedro 2,4 fala de anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro. Judas 6 e 7 fala que eles abandonaram sua própria morada e foram atrás de carne estranha, assim como Sodoma. Isso não é filho de Sete casando, não, gente. Não é filho de Sete casando errado
E na verdade está falando de uma rebelião celestial. É isso mesmo, rebelião celestial. Agora nós vamos entrar na polêmica, no livro de Enoque. Eu sei, galera, eu sei que não está na Bíblia de você, não está na Bíblia protestante, está lá na YouTube, mas Judas cita Enoque no verso 14. Então a igreja primitiva conhecia. Podemos aprofundar isso no outro vídeo. Enoque, capítulo 6, verso 6, está escrito assim: eram ao todo 200 que desceram nos dias de Jarade, no cume do Monte Hermon, e fizeram um juramento. Hermon significa o quê? Consagração. Eles desceram e juraram corromper a semente humana e ensinaram guerra, feitiçaria, metalurgia, até maquiagem para as mulheres. Paulo faz uma citação indireta também sobre o livro de Enoque. E o resultado? Nefilins. E Deus manda o dilúvio para preservar a semente que os anjos juraram acabar. Mas Gênesis 6,4 diz, e também depois. O que aconteceu depois? Eles fizeram de novo. E é por isso que em Canaã você encontra Anak, Rafaim, Emins, Zanzumins, tudo tribo de gigante, tudo gigante. E é por isso que Deus manda Josué exterminar tudo. Faz sentido para você? Homem, mulher, criança, animal. Não era genocídio por crueldade, genocídio por genocídio. Era uma cirurgia espiritual para impedir que a corrupção voltasse. Pasmem. Faz sentido agora? Porque o número 13 fala de Nefilins depois do dilúvio? Me responde aqui nos comentários. Digita 1 se você sempre acreditou que eram anjos caídos. E digita 2 se você achava que eram os filhos de Sete. Eu vou ler tudo e vou responder no próximo vídeo. E já aproveita. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, que semana que vem eu vou abrir o tema. Nefilim são os mesmos deuses do Olimpo? Zeus, Osíris, o que Enoque escondeu? Você não vai querer perder. E por que quase ninguém prega isso? Né? Porque é desconfortável demais. É mais fácil falar que Nefilim é só um homem alto. E mais fácil ainda ignorar Judas, Pedro, Paulo numa situação indireta. É mais fácil deixar Enoque de fora. Mas Jesus disse em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E quais eram os dias de Noé? Corrupção da genética, violência e uma tentativa de impedir que o Messias nascesse. É muito profundo. Se isso aconteceu antes e a Bíblia diz que aconteceu depois também, por que a gente acha que não pode acontecer de novo? Não estou aqui falando de teoria da conspiração não, tá, pessoal? Não gosto disso não. Eu estou falando de texto bíblico. Estamos lendo a Bíblia que você tem aí. Então vamos recapitular aqui comigo. Recapitula. Primeiro, Gênesis 6,4 diz antes e depois. Segundo, Números 13:33 e depois Deuteronômios 3:11. Anota aí. Tudo isso prova que gigantes existiam em Canaã. Terceiro, Judas, Pedro, Enoque explicam a origem disso no Monte Hermon. Os Nefilins sobreviveram porque a rebelião se repetiu. Agora é com você. Se esse vídeo aqui bater 100 visualizações, o canal ainda é pequeno, não é grande igual lá no Instagram com 290 mil, eu vou deixar um PDF com todos esses versículos aqui explicando em forma de artigo para você poder baixar gratuitamente aqui. Assiste agora o vídeo que está aparecendo aqui em algum lugar, que eu estou falando sobre o inferno, é uma trilogia, então clica ali para você ver exatamente a verdade sobre o inferno e vocês vão entender também, numa continuação direta, essa guerra que se fala lá em Gênesis sobre a semente da mulher e a semente da serpente. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo da EBD que vive dizendo que Nefilim é uma lenda, tá? Vamos ver se ele vai responder. Eu sou o André, isso aqui é Teologia Tabu e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.